um tempo cada vez mais difícil. E nós temos andado bastante preocupados com quem pode nos ajudar. O que será da nossa vida se nós não tivermos ajuda? A mensagem desta noite tem como título: quem vai me ajudar? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm feito a si mesmo: quem vai me ajudar? Muito mais eles perguntam a si do que perguntam ao povo: aí, quem é que vai me ajudar aí? Mas eles ficam perguntando: como eu posso fazer? Quem vai me ajudar? E nós baseamos essa mensagem no livro do profeta Daniel, capítulo 3, um texto bem conhecido, e vamos abordar hoje esta maneira de ver o que aconteceu na vida desses três servos de Deus, três hebreus consagrados, que estavam numa situação, juntamente com o povo de Deus, uma situação difícil. Eles estavam escravizados na Babilônia. Então, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 3, eu vou ler na versão King James. Os irmãos podem acompanhar na tela, na versão revista e atualizada, que é o nosso texto. Diz assim: mais tarde o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. Ele a ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. Eles iam agora dedicar essa estátua ao Deus deles, como nós fazemos com as nossas coisas. E assim se ajuntaram sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e reverentemente ficaram em pé diante dela. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim prostrados devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Até aí. Pai, fala conosco. Fala, Pai. Espírito Santo, fala conosco. Em nome de Jesus. Fique com a Bíblia aberta. Não tenha a curiosidade de ir adiante. Você conhece essa passagem. Mas espere que nós vamos chamar alguns versículos. Amados, eu não sei por que a gente fala com a boca aquilo do que o coração não está cheio. Deveria dizer, a boca fala do que o coração está cheio. Mas nem sempre
o nosso coração está cheio para as promessas que fazemos a Deus. Falamos por falar, dizemos que vamos fazer, nos comprometemos a servir a Deus, mas de uma hora para outra tudo muda na nossa vida. Nós aceitamos servir a Deus, mas sempre desejamos ser ajudados por homens. É uma incoerência que eu quero servir a Deus. É uma incoerência de eu dizer que Deus é um todo-poderoso. É uma incoerência de eu dizer que Deus sabe e pode todas as coisas, Ele abate, Ele levanta, e todos os versículos que nós pudermos colocar sobre isso, mas na hora H, a ajuda que eu busco é dos homens. Deixa eu falar uma coisa, não é proibido nós pedirmos ajuda aos homens, eu digo, ajuda que só viria de Deus, nós queremos que os homens façam. E isso eu vou provar para os irmãos que é uma estratégia maligna. O inimigo quer que nós acreditemos várias coisas. Primeiro, ele quer que nós acreditemos que ninguém está disposto a nos ajudar. Ele quer que nós acreditemos que ninguém está aí para nada. Ele quer que nós superlativemos a falta de ajuda de um ou dois, e nós dizemos, ninguém me ajuda. Se 5 te ajudarem numa plateia de 100, você vai dizer, ninguém me ajudou, 5 te ajudaram. O inimigo tem colocado no nosso coração que eu vou desistir disso, porque fulano não me ajudou, porque ninguém aqui viu o meu problema, quando Deus nos orienta de uma forma completamente diferente. Em Jeremias 17:5, diz assim, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal, nós, a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Nós fazemos das forças mortais, ou da humanidade, que são forças mortais e fracas, nós fazemos dessa a nossa força e a nossa motivação. E Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz, maldito o homem. Por quê? Porque nós trocamos aquilo que só Deus pode dar, nós queremos que os homens nos deem. Deixa eu repetir, para que os irmãos não saiam daqui, como o pastor agora deu uma ordem, ninguém pode ajudar ninguém aqui, que ajuda só de Deus. Claro que não é isso que eu estou pregando. O que eu estou pregando, irmãos, é que nós temos que ser mais fiéis a Deus. E a fidelidade, também vai trazer felicidade. A fidelidade vai nos dar muitos bons frutos. Nós vamos conseguir coisas que nós nem imaginamos. Aí começamos a pegar os versículos que parecem ser soltos, mas não são, se você entender o contexto da Bíblia, que ele nos dá infinitamente mais do que pensamos, do que queremos, do que necessitamos. Porque Ele é quem tem essa capacidade. Todos nos prometem ajuda. Todos nos prometem abençoar. Mas o único que abençoa verdadeiramente é Deus. E o único que nos ajuda totalmente é Deus. Deixa eu falar pela terceira vez. Devemos ajudar uns aos outros. Eu seria incoerente se dissesse o contrário, se acabei de dar um anúncio. Vamos trazer agasalhos, vamos ajudar as pessoas, vamos abençoar, vamos fazer a nossa parte. Mas eu não posso tributar às pessoas a honra, a glória e toda a solução dos meus problemas. Eu não posso. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque os homens são falhos. Quem vai me ajudar? Eu queria que você fizesse essas perguntas e vesse se você alguma vez já falou algo parecido. Com quem eu posso contar? Quantos irão comigo? Me lembro da primeira ministração de libertação que eu e um amigo fomos fazer. Fomos designados numa reunião de oração e Deus falou, são vocês dois que irão. Já contei isso aqui um pouco, vou só resumir.
E eu fiquei assim, mas quem vai conosco? Eu comecei a chamar um ou outro. E vamos, você pode ir comigo? Não, mas Deus falou para vocês dois, mas nós não temos experiência. E eu imagino a aflição de Deus lá. Escuta, olha, para de perguntar, olha para mim. Sou eu quem vai fazer. É dessa ajuda que eu estou falando, que muitas vezes nós não reconhecemos. Deixa eu te mostrar como é que é diabólico isto. O diabo coloca você com foco para as pessoas, para que você confie nas pessoas. E no momento que você confia nas pessoas, você deixa de confiar em Deus. E quando você deixa de confiar em Deus e confia nas pessoas, o Jeremias diz que você é o maldito homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Então você para de ter intimidade com Deus, você ora menos, porque você já confiou. Você conhece pessoas que só gostam de andar em grupos. Quantos vão? 6, é só 7? Não, tem 15. 15 é bom, 15 é bom. E isso está começando a entrar em algumas igrejas. Eu já recebi aqui algumas pessoas visitando, disse assim, olha, eu tenho um filho, ele é jovem, mas ele não quer vir para aqui, ele quer vir para Colar, porque a Colar tem muitos jovens. E um dia eu tive coragem e falei assim, mas será que Deus está mandando ele para lá onde já tem muitos, ou ele está sendo aqui para ser um Gideão? Aparentemente, é mais fácil nós trabalharmos para Jesus num lugar onde tem uma quantidade muito grande de gente. Por várias razões, o diabo gosta que isso aconteça. Primeiro, que nós vamos confiar uns nos outros. Segundo, que nós vamos começar a acusar os outros. Deu um problema, eu não fui, eu não fui. E filho feio não tem pai, né? Não tem um ditado que diz isso? Embora eu conheça algumas pessoas que não são tão bonitas, mas que têm pais. Tem pais, todos têm pais. Não é verdade? Então, a gente começa a confiar, a nos estribar nas pessoas. Eu fiz um teste uma vez, irmãos. Falei, irmãos, os irmãos estão perdendo. Na quarta-feira está muita gente. Eu falei isso, na quarta seguinte veio muita gente. Acho que veio para conferir se tinha muita gente. E naquela que ela veio, não tinha muita gente, não voltaram mais. Mas se tiver muita gente... Conheci um pastor lá nos Estados Unidos, que toda vez que ele abria uma igreja, ele abria uma congregação, ele levava, durante meses, ônibus e mais ônibus da sede para o culto de lá. Ele fazia o culto de lá diferente do horário do culto dele. Então, ele tinha 2.000 pessoas na igreja dele, 1.000 e pouco, 2.000. Então, o culto aqui é domingo, lá é sábado. Então, ele injetava, as pessoas chegavam e injetavam. E as pessoas chegavam, uau, essa igreja tem muita gente, hein? Eu vou ficar aqui, porque aqui tem muita gente. Por quê? Você não se garante com Deus? Você se garante com as pessoas, então tem muita gente, eu fico? Tem pouca gente, vai sobrar para mim. Vai sobrar para mim. Existe uma jogada de marketing. Eu não sei se utilizam muito isso, mas na minha época que eu trabalhei em banco, eles faziam demais. Quando a gente inaugurava uma agência bancária, a gente começava a trazer alguns figurantes para ficarem ali dentro, e ia no balcão e chegava e fingia que estava fazendo depósito e fazia fila e tal. E não sei como é que o brasileiro gosta de fila, né? Então, tem fila, deve ser bom. Vai para um restaurante, vai para um lugar para almoçar, e você chega num restaurante, tem bastante pessoas, tem outro que não tem ninguém. Qual que você escolhe? Responda para mim. O que tem bastante pessoas. Por quê, irmão? Não é um negócio? Isso está entrando no Evangelho. Nós queremos acreditar onde tem muita gente fazendo. Talvez porque nós não queiramos assumir responsabilidade, não queiramos pagar o preço. E vai ficar mais ou menos tranquilo, porque
eu falo, eu escondo ali atrás, eu fico ali, e as coisas vão acontecendo, mas não é isso que Deus quer de você, meu amado. E se os adultos não se levantarem, as crianças vão se levantar aqui nessa igreja. Domingo passado, como é que eles chamam? Eles são, Priscila, atrás de você, como é que eles chamam? Júniores 2? Os Júniores 2? E pré-adolescentes. Acabou o culto, vieram 2 delas ali falar comigo. Pastor, eu queria pedir desculpa, nós não prestamos atenção no seu culto. Não prestamos, perdão, na sua pregação. O culto não é meu, né? Na pregação. Pastor, nós não... Eu falei, mas o que aconteceu? Não sei, pastor. Foi um negócio, não sei, não lembro o termo que eles usaram. Nós estávamos assim meio abismadas, é esse? Foi o termo. Ficamos meio abismadas. Às 12 anos, a faixa de 12 foi Luísa, Amandinha e a Andressa, se não me engano, e Gabi, as 4. Houve uma hora que eu olhei para trás e vi lá a Amandinha chorando bastante, e chorando na hora do louvor. E depois elas disseram, e a Débora falou para mim, eu vi, olhei, eu contei isso depois, eu testemunho para algumas pessoas, e a Débora, eu falando com ela, disse, poxa, eu estava do outro lado, olhava para a Andressa e falava, porque achava que elas estavam conversando, mas elas estavam tomadas pelo Espírito Santo, e elas saíram quase que do corpo delas. Vocês acreditam, se quiserem, porque como é que essas 4 adolescentes, pré-adolescentes, ou kidicentes, sei lá o que é o nome que vocês estão arranjando aí, como é que elas vão inventar isso? Irmãos, elas estavam tremendo, nós tivemos uma experiência linda, e eles contaram a experiência. Uma estava orando, estava cantando no louvor, e Deus falou, faça assim, 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 eu vou fazer isso, isso, isso. A outra recebeu exatamente a mesma coisa, sem ouvir, porque ela só pensou, e disse, Deus me falou isso assim, assim, e ela disse, falou comigo exatamente a mesma coisa. E elas estavam ali, elas não conseguiam ficar em pé, elas sentavam, caiu, e elas ficavam em pé, caiu no banco, ali, irmãos, ali. Quantos viram isso? Levanta a mão. Pouquíssimos. Amém, amém. Isso foi domingo. Quando foi na segunda-feira, irmãos, ainda nem entrei na mensagem, irmãos. Ô Beto, segura aí, Beto, você foi pedir meu esboço, eu falei, não pede, eu te entorto. Quando foi na segunda-feira, teve o curso do Secol, e eu estou vendo 2 vindo com as suas respectivas mães. E eu brinquei, quem autorizou vocês virem? Brincando, eu sabia que elas podiam vir para ficar aí. Ela disse, não, a mãe de uma delas disse, elas reuniram entre si, de ontem para hoje, ou seja, de domingo para segunda, e resolveram, já que os pais estão aqui, eles estão vindo para uma reunião de oração, que elas vão orar aqui. O pastor autoriza a fazer na livraria. Eu falei assim, pelo amor de Deus, agora, abri ali, vai lá. Daí a pouco chegou mais um, mais outro, e não está fechado esses 4, 5 que estavam ali, está aberto, eu creio, amém? Amém, Luísa, amém, Gabi, amém, Amanda? Quando acabou aqui, nós corremos lá dentro, que elas estavam atônitas. Irmãos, eles começaram a orar, e Deus começou a falar, liga para fulano. Aí eles pegaram o celular e fizeram um FaceTime com a casa da pessoa. Olha que fantástico! Celular assim vocês podem usar, tá? E se Deus falar para você fazer um FaceTime agora com alguém aí fora, pode fazer e mostra o culto. Sabe por quê? Chegamos lá, eles estavam fazendo uma expulsão demoníaca, uma libertação por telefone. Ria aí agora. Estavam na livraria, naturalmente um pouco atônitos. Lógico, não experimentaram isso ainda. Mas assim que Deus faz. Alguém disse uma vez, não existe Espírito Santo juvenil. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele é o mesmo para criança, para adulto, para velho, para bebê, é o mesmo. E se é Ele que faz, Ele a qualquer momento, Ele pode vir na criança menor, que já esteja mais ou menos falando, pode fazer até com a Carol, mas pegar aí, sei lá, a Camila, e ela olhar para você, e a Camila tinha aquela brincadeirinha de pôr a mão na sua cabeça, e de repente ela pode
pôr a mão na sua cabeça, o Espírito Santo falar ao coração dela, ela não vai saber dizer, mas você vai sair andando se não anda, você vai sair curado se está doente. Isso está acontecendo em muitas igrejas, mas nós estamos querendo ajudas. Quem vai me ajudar? Com quem eu posso contar? Quantos irão comigo? Irmãos, o contexto é que esses 3 moços que foram chamados para servirem nos negócios da Babilônia, estavam agora em cima de uma situação que não sabemos para alguns. Eles já sabiam tanto que fizeram. Se decidimos aqui aceitar, respeitar o rei ou nosso Deus. Está lá no final da mensagem, eu vou fazer uma menção, depois eu volto lá. Os 3, os irmãos sabem qual é o nome dos 3? Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é o nome que a Babilônia deu, mas o nome deles não era esse. O nome de nascimento deles era Ananias, Misael e Azarias. E cada um desses nomes tem um significado. Vou falar agora, depois eu vou repetir para os irmãos. Ananias, Deus é misericordioso. Significa. Misael, quem é como Deus? Esse Deus aqui é Deus, é quem é como Jeová. Eu que estou traduzindo aqui. Azarias, Deus é a minha força, ou Deus é o meu socorro, também em algumas tradições. É isso. Eles foram batizados assim. Mas o rei Nabucodonosor, ao recebê-los, tanto a eles quanto também Daniel, mas Daniel não está aqui agora nessa história, a história é só com os 3, muda o nome deles e Ananias passa a se chamar Sadraque, que quer dizer amigo do rei. Sugestivo, né? Que Deus, irmãos, na congregação de Israel, olha, eu lamento, vocês são escravos, eu também sou, mas aprove a Deus me trazer para os negócios da Babilônia. E sabe qual é o nome que me deram? Sadraque. Como é que é? Sadraque. O que quer dizer Sadraque? Amigo do rei. Não brinque comigo. Sou amigo do rei. Não, eles não falaram isso. O rei disse: vocês agora são você é amigo do rei. Misael, você vai chamar Mesaque. Esse é até parecido, né? Que quer dizer, na língua dos babilônios, quem é como o Deus minúsculo da lua. Quem é como o Deus da lua? Quer dizer, ele está dizendo assim, ou você submete-se ao Deus da lua. Quem é como o Deus da lua? Tem o Deus da lua aí. E o Abednego, que traduzido para o babilônio, chama-se servo do Deus minúsculo, do Deus Mercúrio. Guarda isso que eu vou voltar nisso no final. E esses homens são chamados, eu não quero me deter no que vai acontecer nesse diálogo, já pregamos sobre isso, mas o rei soube, a partir do versículo 7, diz: sendo assim, logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras, de outras línguas e culturas, está falando com eles, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Nesse momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando: ó rei, vive eternamente, tu decretaste, etc, etc, etc. Eles não estão cumprindo. E o rei manda chamá-los. Quando o rei manda chamá-los, o rei fica estupefato, porque eles disseram: é verdade, nós não vamos fazer isso, por uma questão que nós sabemos separar. O Senhor é o nosso patrão, nós, bem verdade, estamos aqui escravizados, somos escravos, o Senhor nos arranjou um lugar no escritório, nos negócios da Babilônia e tal, mas o nosso Deus é o nosso Deus. E quem sabe disse assim: ô Sadraque, e eu acho que ele por dentro falou: dobra a língua, meu nome é Ananias. Ô Sadraque, amigo do rei,
no meu nome original não quer dizer que eu sou amigo do rei. No meu nome original diz que Deus é misericordioso. É como se ele estivesse dizendo. Irmãos, é isso que eu quero que o povo comece a pegar agora. Quem vai te ajudar é aquele que te colocou em alguma situação. E quem te colocou nessa situação foi Deus. Quando você aceitou servir a Jesus de todo o teu coração, quando você aceitou a ser servo de Jesus, ele então julgou, e julgou certo, que ele é seu dono, e está certo, ele é seu senhor é dono, e ele te pega e te leva lá, e te coloca numa situação. E quando ele te coloca na situação, você, em vez de falar, Senhor, sê misericordioso comigo, você diz, quem é o amigo? Quem é o deputado? Quem é fulano? Quem é não sei o quê? Quantos entenderam isso? E eles disseram, como diz um certo pastor que eu conheço, não há a menor hipótese. Eu quero fazer agora umas considerações interessantes que estão nas entrelinhas. Cadê o resto? Cadê a congregação? Era uma quantidade grande. Nem te ligo. Quem sabe fizeram a mesma coisa que o mesmo povo ao lutar contra Golias. Golias chegava e perguntava, tem alguém para lutar comigo? Todo mundo escondido? Não tinha. Os outros talvez disseram, está vendo? Eu falei para esse cabeçudo desse Ananias. Falei com Misael e falei com Azarias. De tentar ser melhor do que os outros, custava agradar o reizinho nosso. Olha aí, vão entrar agora na fornalha, vamos trancar as nossas portas, que ele pode ser o delator e vir atrás da gente. Fecha aqui, estou conjecturando. Mas o que me chama mais atenção é que foi dado a eles oportunidades de chamarem ajuda. Vocês vão fazer. E eu quero ver. Vocês tratem de fazer. Tratem de adorar. O rei perguntou para eles nos versículos seguintes, que estão aí, depois você lê na sua casa. E eles tomaram 3 atitudes que nós vamos colocar para os irmãos. A primeira atitude que eles tomaram, que todos nós temos que ter, coragem para ser minoria. Irmãos, tem gente que torce para o Flamengo, só porque o Flamengo é a maior torcida. Tem gente que vai a um restaurante e come mal, só porque tem um monte de gente comendo. Tem gente que ouve a voz do povo e não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus, não necessariamente. Coragem para ser minoria. Em Josué 24:15, Josué está tendo uma conversa que era um momento decisivo na vida daquele povo que ele estava levando para a terra prometida, e já tinha levado, já tinha passado grandes obstáculos, já tinha saído de grandes confusões. Ele pega o povo ali em Josué capítulo 1, Deus fala com ele, Moisés morre, e agora ele estava vendo que ele tinha que tomar uma decisão com aquele povo que ainda cocheava entre 2 senhores, entre 2 deuses. Eles ora pensavam, eles estavam a fim de ajuda, quem vai me ajudar? Mas eles estavam procurando ali em quem não podia ajudar. E ele então diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Então você precisa escolher a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor.
Se vocês não forem, eu vou com a minha casa. Irmãos, lembro quando Deus começou a colocar no meu coração, já falei isso aqui, mas muita gente não sabe, quem sabe você da internet não conhece, pensa que o nosso trabalho caiu de paraquedas, mas é um projeto de Deus aqui, neste lugar. E eu imaginei que Deus estava falando comigo, vou te mandar muitos para te ajudarem. E comecei a encontrar, antes da igreja ser inaugurada, pessoas que disseram, põe meu nome, me liga, me toca meu telefone, eu estou sem igreja, eu quero ir para a sua igreja. Eu juntei ali uns 35, 40 nomes. Quando nós inauguramos a igreja, no dia 30 de outubro de 2009, nem uma só pessoa daqueles estava conosco. Nós tínhamos ali cerca de 11 ou 12, já mostramos isso numa foto. Irmãos, é mais fácil eu começar um trabalho, na minha opinião, com esse grupo aqui. Por isso que alguns, instruídos por Satanás, entram numa congregação onde tem 300 e levam 50 com eles, 60. Isso não é de Deus. Dividir igreja não é de Deus, sob qualquer pretexto. Põe isso no seu coração. Toda igreja que divide será dividida. Isso não é profecia, não, isso é constatação. Toda, porque não é de Deus. Divisão não é de Deus. Espírito de dissensão, espírito de divisão, não pode ser. Não, mas é porque o Espírito Santo vai ajudar que essa dissensão foi o que o cara falou mal de mim. Onde está o seu Deus que você não pode? Por isso que eu não aceito suicídio. Eu não aceito, irmãos, desculpa, eu não aceito. Porque quem? Eu já preguei sobre isso aqui no domingo. Quem suicida? Olha, eu estou numa alegria, passei no vestibular em primeiro lugar. Olha, ganhei um dinheiro. Eu estou tão feliz que eu vou suicidar. Você já viu isso? Não. A pessoa diz, me abandonaram, eu estou doente, minha enfermidade não tem cura, eu não sei o quê, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou um verme, eu sou isso, eu sou aquilo, aí ele, pum, dá um tiro no ouvido, ou se joga de uma ponte, se joga debaixo do carro. Eu não aceito porque ele não testou aquele que pode mudar, fazer o morto ressuscitar, ele pode mudar todas as coisas. Irmãos, eu não estou brigando com a pessoa que está assim, nós temos é que ter amor por essa pessoa, tem cura, isso é espiritual, e tudo que é espiritual tem cura. Eu te garanto na Bíblia, eu te garanto, nem todas as pessoas enfermas do corpo serão curadas, está na Bíblia. Embora nós tenhamos que crer nisso, tá? Mas todas, absolutamente todas de alma, são, porque isso se trata de possessão ou não, ou de influência maligna, e o dia que Deus não tiver poder sobre influência maligna, eu deixo de servi-lo. Quantos entenderam o que eu estou dizendo? Há solução, sempre. Deus não diz assim, não, ele está com a alma toda deteriorada, toda arrebentada, não, deixa ele assim mesmo, quando ele vier aqui para o céu, conserto ele. Duvido, porque ele pode entrar num caminho sem volta completamente e fazer as coisas erradas, mas aquele que tem o corpo danificado, esse pode ir para o céu, porque esse corpo nem vai, ele é trocado. Coragem para ser minoria. O que está faltando em nós é uma coragem de sermos minoria, porque se nós somos minoria, Deus é conosco e nós somos a maioria absoluta. Um só com Deus é maioria absoluta. Não mexa com o servo de Deus, não mexa com um grupo, qualquer que seja o grupo de Deus, verdadeiramente de Deus. Não importa se são 20 ou se são 15. Deus disse, onde 2 ou mais se estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Cuidado, meu irmão. Olha onde você está metendo a tua colher enferrujada. Ser minoria significa você dizer, eu não posso, mas eu tenho um que pode. Davi era minoria. Nem os seus irmãos o aceitaram. E já veio o cara, quem é que ficou com as ovelhas lá do papai, seu sonhador, tocador de harpa? Só gosta de ficar cantando, né? O que você veio fazer aqui? Ele era minoria. José é minoria.
José era minoria. Seus irmãos todos contra ele. Mas, meu amado, quando Deus é com esse que é minoria, ele é maioria. E todas as desavenças são resolvidas. Você está preparado para ser minoria? Você tem coragem de ser minoria? Então, meu amado, por isso que Deus nos fez líderes. Eu não estou falando do líder de departamento, o pessoal do SECOL, que está estudando conosco, sabe, cada um tem que ser líder. Eu tenho certeza que Ananias falou, eu resolvo por mim. Misael falou, eu também resolvo por mim. E Azarias disse, eu também resolvo por mim. Então pode me julgar, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso. Esse versículo ele disseram porque Paulo ainda não tinha escrito, mas eu estou dizendo que ele diria se Paulo estivesse lá. A Bíblia diz que cada um dá conta de si diante de Deus. E eles não perguntaram, quem vai me ajudar? Cadê vocês? Quem chama o Daniel? O Daniel, olha onde você colocou a gente, que furada, você disse que a gente ia ganhar 13º, 14º no M, olha aqui, o Daniel, nem tocaram no nome de Daniel, por quê? Daniel não podia ajudar, neste momento não, Deus, tanto que ele disse assim, olha, nós não temos que te responder sobre esse negócio, nosso Deus vai fazer isso. Não é Daniel, que estava num cargo acima do deles, não era o povão, não era ninguém. Querido, aceite ser minoria, se Deus for contigo, você será vencedor. Olhem para mim, jovens, orem mais e digam assim, Senhor, nós vamos levantar essa mocidade com 5 ou 6. Tem jovens que estão deixando de vir com vocês, porque aqui só tem 6 ou 7. A oportunidade que eles estão perdendo, porque onde tem 6 ou 7, está a oportunidade para todo mundo orar. Eu quero ver ele ter oportunidade onde tem 200. Talvez nem saibam o nome dele. E Deus está dizendo assim, você está confiando nos 200? Ou você está confiando em mim? Eu vou erguer, eu vou levantar. Assim como essa igreja foi levantada com 11 pessoas, e hoje nós somos mais que 11. Assim Deus pode fazer. Deixa eu te falar, líder de ministério, não chore porque você só tem 2 ou 3. Professor da escola dominical, comece a orar e dizendo, Senhor, eu sou minoria e por isso eu vou ser maioria daqui a pouco, porque o Senhor vai estar conosco. Segunda coragem, nós precisamos ter coragem para permanecer firmes, nós, nos princípios. Por que você começou tão bem, irmão? O que te fez mudar, irmão? Uma proposta vantajosa? Ou uma escopeta virada para você? O que te fez mudar? Por que as pessoas mudam os princípios? Por que antes você era honesto e agora não é mais? Por que antes você cantava e agora não canta mais? Por que antes você orava e falava em línguas e agora você não ora e não fala em línguas? Quem que te incentivou isso a não fazer? Por que você era honesto e não é mais? Porque ninguém é, o Brasil não é, a JBS não é. E eu tenho lá alguma coisa com JBS? E eu tenho lá alguma coisa com os outros nesse aspecto? Eu não tenho nada com ninguém. Por que você não é mais honesto? Por que você não tem sido leal? Porque tem um monte de gente. Olha o perigo de estar com muita gente. Quando você olhou todo mundo, corre todo mundo. Nós estávamos um dia no shopping, sentado tomando café lá, eu, a Vera e mais alguém que estava lá conosco, eu não me lembro, e de repente, irmãos, começaram a gritar, correndo todo mundo. Você sabe quando você corre, não sabe para que você está correndo, por quê, para onde você está indo? Foi um tal de barata voa, meu irmão, e eu fui, a Vera me abandonou, desceu numa escada, me largou lá num canto, cada um por si diante de Deus, ela pegou isso ao pé da letra, pastora, ela pegou isso ao pé da letra, sei lá se é arrebatamento, eu vou puxar ele, vai pesar demais, eu não sei o que é que ela pensou, mas, meu irmão, o negócio é que todo mundo correu, e quando chegou lá embaixo, ninguém sabia por que estava correndo, aquela foi demais, o que houve? Não sei, só sei que todo mundo correu, eu corri, não é assim normalmente? Por que você não é mais leal? Eu não sou, porque eu não estou aqui para ser bobo. Ninguém está sendo, eu também não vou ser. É assim?
Eles resolveram o seguinte: eu tenho princípios. Até onde vocês, majestade, o senhor não mexer nos meus princípios, está tudo indo muito bem, mas quando mexer ali, vai dar ruim. Esse termo, desde lá da época da Babilônia, esse termo, vai dar ruim, porque não vai dar certo. E você sabe o que significa dar ruim? Imagino, é te jogar na fornalha. Já estou dentro. Em Atos capítulo 4, 19, quando os fariseus, aqueles perseguidores dos cristãos, aqueles que achavam que Pedro e a turma de Pedro estavam tumultuando, desestruturando o ambiente, mandou que eles não falassem mais o nome, só porque Pedro e João, entrando para o templo, a história vem desde o capítulo 3, curam o enfermo atrapalhou, porque imagina, lá sempre pedindo esmola, o cara entra pulando dentro da igreja, saltando, não pode, olha do culto, tem que entrar assim. Mas o cara que não tinha perna para andar assim, ele vai querer pular para testar se está boa. Mas enfim, e eles perseguem, prendem a eles, depois soltam-nos, e disseram, cala o bico. E Pedro diz, convém obedecer a Deus. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros, do que a Deus. Está funcionando mesmo esse negócio aí, hein, amado? Que benção, hein? Ô, igreja boa, senhor. Convém obedecer a Deus. Queridos, permaneça firme nos seus princípios. Você quer arranjar uma confusão comigo? Você quer arranjar uma confusão comigo? A igreja deve dizer, quero. Então vocês vão arranjar uma confusão comigo quando vocês quiserem quebrar os meus princípios. Pastor, nós vamos sair. E eu vou dar carta para todos vocês saírem. Mas não quebra os meus princípios. Mas e se você ficar sozinho? Começo tudo de novo. Mas os meus princípios eu não vou quebrar. E o Senhor quer saber, você tem coragem? Tem pessoas mudando os princípios, adaptando a Bíblia. Isso significa dizer que você não confia nesse Deus. Terceiro, coragem para submeter-se ao propósito de Deus. Amados, o que tem de gente pronto a cumprir os seus próprios propósitos, aí é demais. Tem gente que também não está nem no dele, nem do de Deus, nem dá. Tanto faz, tanto fez, tudo bem, eu não estou muito afim, eu vivo assim, je vis de bec, eu vivo de bico, né? Mas, propósito, eu tenho um propósito. Eu vou isso, eu vou ser aquilo, eu vou entrar de cabeça, eu vou fazer. Olha para mim. Não são os seus propósitos, são propósitos de Deus na sua vida. E de lambuja ele vai te dar 7.242.327 propósitos para você. Buscai primeiro o meu propósito e os seus propósitos serão acrescentados. É isso que a Bíblia diz. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as suas coisas. Quantos querem ter? Você tem um propósito de construir uma casa? Quantos tem? Tem um propósito de casar? Cadê a Vitória? Está lá, porque só um levantou a mão, os dois, ok. Você tem um propósito de fazer um passeio numa cidade, num país bonito? Eu vou te dar o caminho. Quantos querem o caminho? Diga assim, eu quero. Busque o propósito de Deus. E tudo está vindo no bojo. Quando você, entre aspas, comprar esse propósito, comprar é comprar a ideia. Quando você comprar esse propósito, que ele dispensar em cima da sua mesa, como diz o mineiro, quando ele destampar a te abençoar, você vai falar assim, para, Senhor, que eu não estou tendo nem tempo de desfrutar das bênçãos que o Senhor tem me dado. O versículo 17, ele diz, se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus é lar, a quem cultuamos
é o nome hebraico original, pode livrar-nos e Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Ele não disse, ó qualquer Zé Mané, ó majestade. Contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses. Nós tampouco adoraremos a estátua. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus, ainda que te pareça que Deus nos abandonou, que nós somos escravos. Deus nos fez escravos para ensinar vocês muita coisa. E eu já preguei aqui nesta igreja. O dia que Deus te leva à Babilônia, você precisa entender, meu amado, por que Deus tem te deixado visitar a Babilônia. É porque Ele acredita em você, senão Ele não te deixava ir lá. E você murmura, também ninguém merece vir para essa Babilônia. Que é isso, Senhor? Alivia a mão, misericórdia. Para de reclamar, meu amado, Ele confiou em você. Eu falei isso aqui, acho que a semana passada, irmãos. O propósito dessa igreja, um dos principais deles, é que pessoas desarranjadas espiritualmente, mal casadas, mal estruturadas espiritualmente, com problemas de todas as formas, venham para cá, para que nós possamos ser usados por Deus para... Então não vamos reclamar, porque nós estamos pedindo isto. Agora, que as pessoas que vão vindo para cá vão ter que conhecer os nossos princípios e saber se você está caindo num lugar para ser arrumado. Deus te mandou para a fábrica de restauração. De restauração, não de fabricação. Você já foi fabricado, mas você deve ter se entortado no meu lugar. Irmãos, essa é uma das visões da Igreja Shalom. Há lugares que são fábricas e há lugares que só restauram aquilo que a fábrica fez. E uma das coisas, nós não só restauramos, mas nós queremos trabalhar. Essa é a nossa visão maior. Nós estamos dispostos. Dá um trabalho, irmãos. Dá um trabalho. Mas nós estamos querendo. Onde estavam os demais? Será que eles estavam esperando a reação daqueles 3 para poderem se decidir? Dependendo do que eles fizeram, nós fazemos. Por isso que eu digo que eles não abaixaram junto com os outros. Podiam abaixar, mas o que vale é a intenção. A minha intenção aqui é de adorar a Deus. Os outros iam olhar, olha lá, até Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias, Misael e Azarias, se puder, nós também vamos, né? Não tem jeito, nós estamos aqui para isso, né? nós temos que seguir, Deus. Não, eles ficaram em pé, porque eu não quero ser pedra de tropeço. Mas cada um dá conta de si diante de Deus. Por isso, meu amado, decida influenciar. É um dos nossos valores. Decida exercer influência. Sabe por quê? Porque você é sal e você é luz. Você tem que influenciar. Primeiro, como é que você vai influenciar? Com os seus exemplos. Com os exemplos. Deixem que te imitem. Assim como você imita Jesus. Imite a Jesus. Traga Jesus para a sua vida. Veste-se de Jesus e sai na rua. As pessoas vão ver Jesus. Decida influenciar, segundo, com suas experiências com Deus. Seja um canal de bênçãos. Eu acredito que hoje eu agucei a mente de alguns adolescentes, de algumas até adultos, que vão conversar. Se preparem. Como é que foi isso? Me conta aí, Luísa. Me conta aí, Gabi. Fala aí, Amandinha. Como é que foi? Hein? Como é que foi, Andressa? Fala para mim. Isso é influência, irmãos. Isso é sadio. Mas não basta influenciar com seus exemplos,
não basta influenciar só com as suas experiências, nós temos que influenciar com as nossas atitudes, buscando os perdidos. O que nós precisamos é de mostrar amor pelos perdidos. E mostrar amor pelos perdidos não é casar com um perdido e virar uma perdida, ou um perdido casar com uma perdida e virar um perdido. Mostrar amor é gastar um pouco do seu tempo, sair da frente da TV, largar um pouco o seu celular, pensar menos em você e nas suas coisas, nos seus propósitos, e pensar, por que Deus me colocou aqui? Eu já contei uma experiência de uma vez que eu estava vindo de Recife, e quando eu desci no Galeão, mas irmão, aquilo não era chuva, eu pensei que a arca de Noé tinha vazado, mas como chovia, irmãos. Entrei num táxi, quando eu estava na Avenida Brasil, já eram 7h pouca da noite, eu tinha naquele dia, porque tudo atrasou ali, eu tinha que estar pregando e cantando numa igreja lá em Edson Passos, na Baixada, numa segunda-feira isso. E eu consegui chegar em Niterói, já eram quase 8 horas, como é que eu vou para a Baixada num culto que começa às 7h30? E eu liguei para lá, e disse assim, queria falar com o pastor. Ô pastor Isaías, como é que é? O senhor está onde? Está chegando? Eu acabei de chegar. Aonde? Em casa. Irmão, mas o irmão tem um barco aí? Porque a chuva está demais, choveu demais. Irmão, a igreja está cheia esperando pelo irmão. Já ouvi essa. Eles falam isso para a gente ir. Irmão, não faz isso com a gente não, nós anunciamos a semana toda. O irmão vem cá. Nós fizemos uma propaganda aqui, irmãos, e fizemos uma promoção. Quem trouxesse mais visitantes ganhava um CD seu. Falaram isso. Falei, irmão, mas irmão, eu vou chegar tarde. Irmão, o irmão vem, nós vamos orando aqui, vamos cantando, sabe que o povo gosta de cantar, e vamos lá. Peguei o carro e parti para dentro. Cheguei lá, irmãos, quando eu cheguei na porta... Você estava comigo nesse dia, filha? Não. Quando eu cheguei na porta, irmãos, eu falei, por onde entra? A porta estava abarrotada de gente. Então eu falei, que é isso? O pastor não mentiu. E eu fui, dá licença, porque não tinha uma porta assim para entrar. E vim. Aí quando eu cheguei, o povo, ele veio mesmo. Ele já estava achando que eu não ia. E aí, ok. E o pastor falou, só toma água aí, que já estamos bem atrasados. E vamos que vamos, o povo está querendo ouvir. Aí eu cantei. Aí preguei, quando acabei de pregar, entreguei o microfone, e ele falou assim, agora pastor, vamos fazer aquele negócio que eu falei para o senhor, tá? Fica aí, para o senhor precisar, o senhor entrega para a gente o CD? Eu falei, entrego. Vamos lá! Disse, irmãos, estou falando da igreja, está gravado aqui, Igreja Metodista de Edson Passos. Irmãos, os irmãos lembram disso. Se você é dessa igreja ainda, você há de lembrar disso. Olha a minha responsabilidade, irmãos. E aí, eles começam, quem trouxe tantos? Quem trouxe 5? Levanta a mão. Quem trouxe 3? Aí ele disse, quem trouxe mais? Aí levantou uma senhora, uma escurinha, ela devia ter uns 70 e poucos anos. E ela levantou e disse assim, eu trouxe 19. Aí eu olhei, que Deus 19 da irmã fulano? Aí eu ficou tudo dentro da igreja. Aí o pastor falou assim, essa irmã, ela é assim mesmo. Aí ela começou a falar, e o pastor botou o microfone na boca. E ela disse assim, eu convidei 30, né, mas com essa chuva não deu, porque eu fui buscando um por um em casa. Irmãos, ela foi buscando um por um, irmãos. Sem carro, irmãos. É verdade ou não é mentira, irmão? Vocês estão aí me ouvindo? Eu voltei de lá arrasado, irmãos. Falei, Senhor, que bom que o Senhor deixou eu vir, ou me fez vir, porque se eu soubesse disso um dia, eu ia enfiar a cabeça no buraco e ia morrer. Senhor, irmãos, ela foi agarrava, vamos embora. Não vou, vamos embora.
e foi de casa em casa e buscou os dinheiros. Não deu para buscar os outros, que ela estava a pé, irmãos. Ela deixou de pensar nela para pensar. É esse amor que eu estou falando, irmãos. Amor é quando eu penso no outro e não em mim. Quando eu penso em mim é egoísmo. Quando eu penso no outro é amor. Deus quer te usar, meu amado. Deus quer fazer com que você entre na fornalha. O único que é capaz de entrar com você é Ele. Seus amigos te põem numa pior. As promessas são terríveis. Tem um monte de gente aí, entraram, acreditaram e entraram de gaiato no navio. Está aí um monte. Não vamos falar não, para não dar ibope para eles, né? Mas o Senhor, o tempo todo, Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O rei quis mudar. Qual é o seu nome? Ananias. Que quer dizer? Deus é misericordioso e vai ser misericordioso comigo. Não, seu nome é Sadraque, amigo do rei. O senhor pode fazer o que o senhor quiser, mas aquilo que Deus preparou para mim, o senhor não pode trocar. Perilo. Sabe qual é o significado do seu nome, Perilo? Eu vou dizer para você. O Senhor é meu ajudador, Hebreus 13:4. Se você preferir, estarei sempre com você, Mateus 28:20. Ou jamais te desampararei, Hebreus 13:5. Sabe o significado do seu nome? Hein? Oi? Seu significado? E por acaso é mesmo, né? Emanuel. Mas ele significa: o Senhor é meu ajudador. Leusa, sabe qual é o significado do seu nome? O Senhor é meu ajudador. Magna, estarei sempre com você. Esse é o seu nome. Fábio, sabe o significado? Está aqui, jamais te desampararei. São promessas que Deus fez. Estão todas no Novo Testamento. Gláucia, sabe qual é o seu nome? Deus é misericordioso, mas Ele é seu ajudador. Deus é a sua força, é por isso que Ele estará sempre com você. E Joel, sabe qual é o seu significado do seu nome? Antes que você diga, porque tem um significado na Bíblia: jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. E o que você está esperando? Você está contando com os outros ou com Deus? Quem vai me ajudar? Quem vai me ajudar? O Senhor quer que você entenda o seguinte: eu vou te ajudar. Eu estou concluindo. Eu quero chegar num tempo aqui nessa igreja, ainda quero ser vivo para ver isso. Eu quero ser vivo para ver isso. Onde as pessoas orarão, sim, uns pelos outros. Sim, orarão. Mas eles terão autoridade dizendo assim: eu não preciso estar ninguém aqui perto de mim. Eu vou falar direto com Deus. E ainda que ninguém venha me ajudar, o Senhor, contudo, não me desamparará. Isso significa você ser líder na sua vida, nesse sentido de decidir. Você pode decidir o que você quer. Eu sei de alguns casos porque me contaram, e não sei de maioria porque ainda não me contaram e pode estar acontecendo hoje. Mas há pessoas aqui que estão passando situações difíceis, estão sendo afrontados, estão sendo desafiados, seja pela esposa, seja pelo marido, a esposa que não é crente ou o marido que não é crente, seja por um patrão seu, seja por um amigo seu, seja por uma enfermidade que está sobre a sua vida, e você está com medo. Você olha de um lado, tem um acusador, olha do outro, vê um forno, uma fornalha grande. Você olha para um monte de gente, todos os anos dizendo: eu estou muito ocupado, não dá.
e você diz: eu vou sair dessa igreja porque aqui ninguém me ajuda. Pare de dizer isso, meu irmão, e dobre o seu joelho e diga assim: Senhor, tu tens sido meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas eu não vou deixar você ir embora e dizer: se vire, cada um dá conta de si. Eu vou te chamar aqui na frente. O Ministério de Louvor já pode vir para cá para me ajudar. Se alguém do louvor está dentro desse apelo, não venha tocar, fique aqui. E eu vou dizer: você vai sair dessa situação, porque o Senhor é o teu ajudador. E eu quero que você agora despreze ajudas que você tem tanto confiado, seja teu pai, seja tua mãe, seja teu irmão, parente, amigo. Você agora vai falar com Deus aqui, dizendo: Senhor, o Senhor é o meu ajudador. E se o Senhor não me ajudar, também não estou preocupado mais com isso, não. Porque eu estou aqui para cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. O Senhor tem e não eu tenho. Curve a sua cabeça antes de vir aqui, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, este é um momento onde as pessoas vão ficar com vergonha, vão ficar segurando para não virem aqui. Este é o momento que o inimigo vai começar a falar. Agora entra uma guerra, o céu contra o inferno, o céu dizendo: vem aqui, eu vou fazer aquilo que você nunca imaginou na sua vida. Você não está sozinho, você é maioria. Mas o inferno está dizendo: não vá, você já fez isso, não deu certo. Olha o mico, você vai pagar mico, você vai lá na frente, as pessoas vão saber que você tem problema. Em nome de Jesus, eu repreendo toda sorte de pensamento que te proíba de vir aqui, ou que te iniba de vir aqui. Em nome de Jesus, amém. Ser liberto agora, ser liberto para vir aqui. Seja o que for, eu quero que você agora diga assim: a partir de hoje eu quero testar ser um dos Ananias, ou Misael, ou Azarias. É você. Você não vai precisar de falar: olha, irmãos, vocês podem pedir ajuda. Pastor, me ajuda em oração. Isso é outra coisa. O irmão, me ajuda em oração. Isso é outra coisa. Eu quero que você entenda que você tem na mão uma decisão tremenda, porque o Senhor é contigo. Ele disse: eu não te desampararei, eu jamais te deixarei, eu estarei com você até o fim. Então vamos ficar de pé. Eu quero ver quem são as pessoas que querem mudar de vida. Você sempre foi uma pessoa triste, quem sabe, ou tem sido triste nos últimos tempos. Você está com medo, você está olhando por alguém que possa te influenciar. Oh, em nome de Jesus. E aqueles, está liberado para aqueles irmãos que quiserem orar aqui com eles. Se estiver demorando, os irmãos podem, quem tem compromisso, podem sair. Nós já vamos terminar, mas se você tem compromisso, eu não quero te prender. Eu quero que você fique à vontade. Os irmãos podem vir. Podem, aqueles irmãos que vão ministrar, passa ali com a pastora Vera, ela tem um negocinho para você colocar na boca. Seguro estou